vai você? Eu sou o Wagner do Oferta Terreno. Vou fazer um vídeo bem rápido aqui para a gente falar de uma aba dentro do terreno que se chama Estudo de Mercado. Tá? Então, vou acessar aqui uma chave teste, fazer um exercício rapidinho para você entender para que existe essa função dentro do terreno. Tá bom? Então, ó, vou logar aqui, tá? Com o usuário teste simulando aqui o uso de um usuário pleno em plano Enterprise. Lembrando que essa atividade só tem no plano Enterprise. Então, venho aqui nos meus terrenos, vou clicar aqui no meu terreno Praça da Árvore aqui, ó. E aí, quando eu vou aqui para, tá vendo? Tem todas essas abas aqui, e tem uma que se chama Estudo de Mercado, tá? E nessa daqui eu vou clicar agora. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? O Oferta Terreno, o que ele faz? Ele tem um estudo demográfico, tá? Existe uma combinação de uma série de dados públicos que a gente traz para os dias atuais, existe um modelo matemático, um algoritmo de cálculo, tá? É um algoritmo de aprendizado de máquina que funciona por árvore, por teste de hipóteses em árvore de decisão. Então ele simula diversas possibilidades para ele calcular uma coisa que nós chamamos aqui de potencial de consumo, tá? Então, dentro do Oferta Terreno, você tem raios para fazer o seu estudo aqui, ó. Então vamos lá. Então, estou num raio de 1 km do nosso terreno lá que eu chamei de Praça da Árvore, né? Então, eu posso fazer ele de 1 km até 7 km. Aí você pode perguntar, pô, mas por que é melhor? Eu fazer um estudo de 1 km ou um de 7, ou um de 5, ou um de 4, ou um de 3? Depende da sua estratégia, mas uma coisa importantíssima você precisa saber. Em linhas gerais, quanto mais densidade houver no seu estudo, ou seja, o que é densidade demográfica? Então, vou abrir aqui o nosso mapinha. Então, imagina o seguinte, eu estou dentro da cidade de São Paulo. Por que eu vou pegar mais de 1 quilômetro se a cidade ela tem um nível de densidade enorme? Ou seja, olha só, não tem espaços vazios. Está tudo construído, né? Então, se está tudo construído, cheio de casa, cheio de apartamento, de prédio e tal, por que eu vou olhar mais do que 1 quilômetro? Você pode olhar? Pode olhar. Só que a informação vai ficar muito genérica. Ela não vai servir para você. Tá? Então, quanto mais fechado o raio, se a cidade tiver densidade demográfica relevante, melhor. Você vai conseguir uma resposta melhor. Todavia, se você está numa cidade que você não tem densidade, ela tem muitos espaços abertos ali, ou seja, tem muita área, muito terreno, a cidade tem poucos habitantes, você vai ter que pegar raios maiores. Por quê? Porque se você pegar um raio de 1 quilômetro, a resposta é muito ruim. Tá? Então, ou seja, se eu estou fazendo um estudo de um terreno dentro de uma região metropolitana, de uma cidade gigantesca, cara, eu vou fazer estudo de 1 quilômetro. Se eu estou numa região de pequenas cidades, tá? Independente do estado brasileiro, são pequenas cidades que essas cidades elas têm uma densidade bem menor, por exemplo, que a cidade de São Paulo. Tá? Então, só para você ter uma ideia, tem cidades que têm 100 habitantes por quilômetro quadrado. São Paulo tem mais de 8.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é por isso esse cuidado. Tá? Então, o que a gente recomenda? Cidade que tem muita densidade, 1 km, cidade que tem pouca densidade, 7 km. E aí tem um meio do caminho aqui, que vai você ali fazendo seus exercícios, você vai descobrir qual a melhor resposta que você precisa. Lembrando o seguinte, se você pegar raios maiores que 1 km, você na hora de fazer o marketing, de lançar um empreendimento, você também tem que lembrar disso, entendeu? Ou seja, não adianta eu falar assim, eu vou fazer um estudo de 7 km, mas depois na hora que eu for fazer o marketing, eu vou olhar ali só o entorno. Não dá. Você tem que fazer um marketing pensando em 7 km também, de raio, tá? Então só fica a dica aí, beleza? Então vamos lá, vou fazer, como o nosso exemplo aqui é na cidade de São Paulo, próximo do metrô Praça da Árvore, eu vou pegar a densidade de 1 km, tá? Então vamos lá, vou colocar o mapa aqui, e se eu olhar, estou pegando raio de 1 km, porque eu estou dentro de uma densidade bastante relevante. E aí, qual a resposta que a Oferta Terreno entrega para nós? Então, primeira coisa aqui, vamos lá, vamos analisar os gráficos. Tá? Primeira coisa que você vê aqui é o seguinte, ele está dizendo que no raio de 1 km do meu terreno, tá, existem 2.723 famílias que estão propensas a comprar uma habitação. Tá? Aí você vai falar, 2.700? O que são esses 2.700? É o potencial de consumo, tá? Existem muito mais famílias morando aqui, mas o potencial de consumo calculado pela Oferta Terreno nos diz o seguinte, que a gente tem aqui 2.723 famílias num raio de 1 km, ou seja, tem muito mais famílias residindo ali, mas 2.700 estão propensas a comprar imóvel. Tá? E essas famílias têm rendas que vão entre R$ 4.000 até
Se eu for aqui, ó, até 54 mil reais. Aí você vai falar, nossa, é tudo isso? É por isso que a gente divide. Por isso que a oferta terreno divide para você isso em 10 frequências. E aí você consegue olhar para uma frequência que te interessa. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Se a gente voltar lá no nosso terreno, aqui ó, nos lotes, tá? A gente tem aqui a 970 metros. Vamos imaginar que a gente... E aí eu estou sendo hipotético, que é meu exemplo, né? Mas vamos imaginar que eu fui na prefeitura e eu vi, eu estou no Mazeu, aqui na cidade de São Paulo, eu vou aproveitar 4 vezes. Então eu venho aqui, ó, no estudo de mercado, 4 vezes, se a gente olhar aqui, ó, 4 vezes 970 metros, a gente está falando que a gente vai ter que fazer mais ou menos quase 4 mil metros ali de área privativa, de apartamento, por exemplo, né? Aí você já começa a olhar outras coisas aqui, né? Então eu vou fazer aqui o estudo de mercado para saber o seguinte, né? Ó, eu tenho 2 frequências bastante relevantes aqui, ó. Dessas 2.700 famílias, eu tenho 2 frequências muito relevantes, tá? E essas frequências são 1.000 mais 1.000, ó, são 2.000 famílias que têm renda. Na primeira frequência, 1.085 tem renda entre 9.000 e 14.000. E na segunda frequência aqui, ó, na terceira, na verdade, mas as 2 principais, rendas entre 14.400 a 19 mil reais, tá? Então é para esses caras que eu tenho que fazer apartamento. Não adianta. O meu estudo tem que pensar nisso aqui. Tá? Essas famílias, tanto de 9.300 a 14.000, têm propensão de pagar uma prestação imobiliária de R$ 3.678 e a outra frequência, que também é muito relevante, consegue pagar uma prestação de R$ 4.924. Tá? Então, se eu olhar aqui para este público, que me interessa, se eu olhar aqui para o público de 9.300 a 14 mil reais, se eu fizer uma tabela de vendas que tem 10, 20 ou 30% no pré-chaves, haja vista que eu vou lançar, construir e entregar. Então eu tenho um período de pré-chaves de lançamento e de obra que normalmente vai de 2 a 3 anos aí, né? E se eu fizer uma tabela de vendas, por exemplo, que eu vou encaixar 10% e o resto eu vou financiar, ou 20% e o resto eu vou financiar no pós-chave, ou 30% no pré-chaves e mais 70% financiado no pós-chaves, para esta frequência aqui, ó, que são essas famílias com renda entre 9 mil e 14 mil, a gente olha aqui e vê o seguinte, que existem 1.085 famílias propensas a comprar imóveis. Em que valor? De 550 mil até 707 mil reais. Tudo depende da condição da tabela de vendas que eu vou fazer. Tá? Então, esse é um público. O outro público, que são 1.025 famílias, com renda de 14.400 a 19 mil reais, a gente tem aqui ó, valores entre 737 mil até 947 mil reais. Então, são esses produtos que eu vou fazer nesse terreno. Quanto é que eu posso fazer? 1.000 de cada um. Cabe 1.000 de cada um no meu terreno? Cara, se eu tenho um terreno que eu vou fazer 4.000 metros, eu consigo, por exemplo, encaixar 100 unidades de 40 metros. Tá? Ah, mas 100 unidades de 40 metros vale isso aqui? É uma outra discussão que eu vou fazer em outro vídeo. Aqui eu estou fazendo uma análise de mercado. Depois, quando eu for falar de quadro de áreas aqui, ó, a gente vai entrar nesse aspecto. Tá? Eu só estou mostrando aqui como é que a gente define produto. Tá? Produto imobiliário para você encaixar na sua viabilidade. Então a gente sabe que está nesses valores. E aí, ó, além desse potencial de consumo aqui, ó, o próprio oferta terreno já calcula para você também, já que a gente consulta várias bases públicas, a gente traz informação aqui, ó, de tipologia das habitações, né? Então a gente está falando aqui, ó, qual que é, assim, o perfil, como é que a turma gosta de morar a 1 quilômetro, no raio de 1 quilômetro do meu terreno aqui. Então, hoje a maioria mora em apartamento. Olha as respostas poderosas, hein? Então, 20 mil das habitações são apartamentos, 9 mil são casas, ou seja, a metade casa de rua, e tem 557 casas de condomínio. Aqui eu vejo também ó, as pessoas que moram em casa de condomínio, em casa de rua e em apartamentos. Né? Vejo aqui, ó, aqui eu vejo, são respostas poderosas para você fazer análise aqui. Né? Você vê tudo que é de habitação própria, alugada, em aquisição, cedidas de outra forma. Você olha aqui também quantas pessoas moram em imóveis próprios, em aquisição, alugados e cedidos. Aqui nesses 2 gráficos. Você vê aqui, ó, vou olhar esse primeiro gráfico aqui e depois eu olho esse cara aqui. Ó. Então aqui eu estou vendo a quantidade de habitações por tamanho de família. Né? Então, ó, são 6.600 habitações com um morador, 9.700 com 2 moradores. Aqui, ó, com 3 moradores, 7.000. E com 4 moradores, 4.000. E com 5 moradores, 1.988. Se eu descer, aqui já tem uma resposta poderosíssima, pessoal. Poderosíssima. Ó. Moram 2 moradores, muito mais aqui. Então é isso, a gente tem que construir produto olhando a morfologia do bairro, o que o bairro gosta, o que as pessoas que estão ali gostam de fazer. Ou seja, a maioria das habitações é para 2 pessoas, neste endereço aqui. Tá? Se eu olhar aqui esse gráfico de baixo, eu estou olhando aqui o seguinte. Estou olhando o seguinte, ó. Os alugados
Então você tem aqui com um morador, habitações alugadas, 1.700, com 2 moradores, habitações alugadas, 2.400, 3 moradores, 1.700 habitações, 4 moradores, 1.200 e 5 moradores, 506 habitações, tá? Então, já vi aqui o seguinte, cara, vamos fazer apartamento do quê? De um dormitório. Já é uma boa resposta aqui, tá? Em que faixa de valor? Tem essas faixas aqui, ó, de 550 a 707. Posso pegar uma faixa menor? Posso pegar uma faixa menor. Tem faixa menor de 344 até 442. Mas quantas famílias são? 250. Se a gente está falando de 100 apartamentos, a gente consegue encaixar nessa faixa e nessa faixa aqui também, tá? É coisa para você analisar aí. Tudo bem? E aqui, ó, o que a gente consegue ver também? Faixa etária dos residentes. Então, ó, você vê de 50 a 64 é o que tem mais, depois de 30 a 39, depois de 20 a 29 e depois de 40 a 49. Ou seja, a galera não quer mais ter filho nesse bairro, vocês estão percebendo, né? Se eu olhar aqui, eu vejo que está alugado, né? Então, ó, posso vender de 50 a 64? Claro que posso. Só que eu vou ter que ter uma tabela um pouco mais agressiva, com prestações um pouco mais fortes para essa turma aqui, né? Já se eu descer aqui, ó, de 30 a 39 e de 20 a 29, que moram são a faixa etária dos locatários, tem bastante gente aqui também, né? Só que aí a renda desse cara aqui é uma renda mais, normalmente, né? Quando é mais novo, o cara não tem uma renda tão poderosa para aguentar prestações maiores. Então você tem que calibrar tudo isso. Mas aqui fica claro nesse estudo de mercado, com 1 quilômetro, né? Que você vai fazer habitações de um dormitório, tá? Para que faixa de valor? Né? Principalmente nessas duas aqui, tá? E aí, agora a gente vai, não vou falar nesse vídeo, no próximo vídeo você vai ver isso, eu vou falar desse cara aqui, ó, do quadro de áreas, tá bom? Então, sucesso nos negócios, até o próximo vídeo e vamos nessa.